No coração do Evangelho de João, encontramos a narrativa do primeiro milagre de Jesus, um evento que marca o início de seu ministério público. O cenário é uma festa de casamento em Caná da Galileia, para a qual Jesus, sua mãe e seus discípulos foram convidados. Em meio à alegria de uma celebração de casamento judaico, que tradicionalmente podia durar até 7 dias, um elemento crucial veio a faltar: o vinho. Naquela cultura, o vinho não era apenas uma bebida, mas um símbolo de alegria, hospitalidade e da bênção divina. Sua ausência seria uma grande vergonha para os noivos, um sinal de má sorte e falta de preparo. A abundância de vinho, por outro lado, representava a generosidade do anfitrião e a felicidade da união. Para compreendermos a profundidade deste ato, é fundamental mergulhar na cultura e tradição da época. Antes de qualquer conclusão, devemos entender o que era permitido e esperado dentro do judaísmo. A Bíblia, sendo um livro inspirado pelo Espírito Santo, exige um olhar que transcende o literal. Como as Escrituras sugerem, o discernimento espiritual é chave. Portanto, é sábio buscar orientação para não formarmos conclusões precipitadas sobre este sinal tão significativo. Com certeza. Aqui está o texto reestruturado para incluir todos esses pontos importantes, criando uma conexão clara do início ao fim. A presença do Senhor Jesus naquele casamento em Caná não foi uma mera coincidência. Ali, onde a alegria da união humana era celebrada, ele escolheu iniciar seus trabalhos e seus milagres. Ao transformar a água em vinho, ele não apenas salvou a festa, mas deu o primeiro sinal de um plano muito maior. Não foram essas as suas palavras dirigidas à sua mãe: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Esse plano revela o mais profundo dos simbolismos. A noiva representa a igreja e o noivo é o próprio Cristo. Ele, o noivo, deixou a promessa solene de que um dia voltará para buscar a sua noiva amada, a sua igreja, e é aqui o mistério que tudo se conecta de forma perfeita. A promessa de buscar a sua igreja culminará justamente em outro casamento, a maior de todas as celebrações, as gloriosas bodas com o Cordeiro. Portanto, não há caso algum, ele iniciou sua obra pública honrando um casamento na terra, e sua obra se concluirá de forma triunfal com um casamento celestial, unindo-se para sempre com sua igreja em uma alegria eterna e abundante. Em ambos casamentos não faltará o vinho, profeticamente falando, não faltará a alegria, e essa será eterna. Em Caná da Galileia, celebrava-se um casamento para o qual Jesus, sua mãe e seus discípulos foram convidados. Durante a festa, um problema ameaçou a alegria dos noivos. O vinho acabou, o que seria uma grande vergonha para os anfitriões. Percebendo a situação, Maria, mãe de Jesus, confiou na providência de seu filho e orientou os servos: fazei tudo o que ele vos disser. Não existem relatos anteriores sobre a vida de Jesus e tampouco sobre milagres, exceto sobre o seu batismo e sua ausência de 40 dias. Mal algo a impulsionou, discernindo algo sobrenatural aconteceria. Havia no local 6 grandes potes de pedra usados nos rituais de purificação. Cada um deles tinha uma capacidade impressionante, cabendo em média cerca de 100 litros. Aproximadamente 600 litros no total. O ritual de purificação judaico com os potes de pedra era uma prática cerimonial e não de higiene. A água contida neles era usada para lavar as mãos e às vezes os pés antes das refeições ou ao entrar em uma casa. Este ato simbólico, realizado ao derramar a água sobre as mãos, removia a impureza ritual adquirida no contato com o mundo exterior. Os potes eram de pedra, porque, segundo a tradição, a pedra não se tornava ritualmente impura. Ao contrário da cerâmica, era um gesto essencial para manter a pureza espiritual no dia a dia. É nítido e chama a atenção em perceber que essa família mantinha uma preocupação com a retidão espiritual. É exatamente o que nós devemos e temos que nos preocupar. Jesus ordenou que os enchessem completamente com água. Em seguida, mandou que levassem um pouco ao mestre da cerimônia. Ao provar, o mestre, sem saber a origem, ficou maravilhado com a qualidade superior do vinho. Na cultura daquela época,
Cada recipiente tinha um propósito bem definido e respeitado, cada coisa tinha o seu devido lugar. Os grandes potes de pedra, como aqueles vistos no casamento em Caná, possuíam uma função exclusivamente sagrada: reservar e conter a água para os importantes rituais de purificação. Ninguém pensaria em guardar vinho neles, pois seria misturar o sagrado com o cotidiano e seria uma quebra de tradição. Talvez aquelas pessoas que estavam enchendo os potes de pedra estavam pensando que era para manutenção da tradição. O vinho, a bebida da celebração, era guardado em recipientes apropriados. O vinho, para ser transportado ou para o consumo imediato, era colocado em odres. Bolsas resistentes feitas de couro, já para o armazenamento longo, e descansava em ânforas de cerâmica, que eram seladas para preservar sua qualidade. Este foi o primeiro sinal realizado por Jesus. Através deste ato de imensa generosidade, transformando aproximadamente 600 litros de água no melhor vinho, ele manifestou a sua glória. Os seus discípulos, testemunhas do impossível, firmaram sua fé nele. Aqui reside uma daquelas belezas do Evangelho que muitas vezes não captamos em uma primeira leitura. A mensagem daquele dia foi extraordinariamente poderosa e a escolha de usar justamente os potes da purificação não foi um acaso. Quem estava ali era alguém maior que qualquer tradição ou regra. A beleza está em perceber que ele não estava apenas quebrando um conceito, estava o substituindo por algo infinitamente melhor, ao transformar a água da purificação cerimonial. Um símbolo de rito externo, no vinho da alegria, um símbolo da graça e da celebração interna. Jesus estava ensinando que a verdadeira pureza e festa vem dele, inaugurando um tempo novo que transcende os antigos costumes. Isso nos remete à necessidade de reavaliar os paradigmas, conceitos e vãs filosofias humanas, que são tidas como corretas e via de regra. Há uma necessidade de rompimento com a água de velhas ideias, um esvaziar-se do que é antigo. Somente assim é possível ser preenchido pelo vinho novo, da verdadeira vida que Cristo oferece. Imagine uma roda de estudiosos da Bíblia tentando resolver um antigo mistério sobre o primeiro milagre de Jesus. A pergunta, muitas vezes feita com ceticismo, é colocada na mesa: o vinho do milagre em Caná tinha álcool? Afinal, o próprio texto informa que os convidados já haviam bebido bastante naquela festa. De um lado, historiadores e especialistas na língua original se apresentam para explicar. Eles dizem que a palavra grega usada na Bíblia, oinos, era o termo comum para o vinho fermentado normal da época. Além disso, o mestre da festa, um perito no assunto, elogiou a alta qualidade e o que significava um bom vinho e não apenas suco. Para este grupo, a resposta é clara, baseada nos costumes e nas palavras daquele tempo. Por outro lado, teólogos, pensadores e espiritualistas apresentam outra perspectiva. Com reverência, eles argumentam: pensem em quem realizou o milagre. Jesus, o Santo, criaria em abundância algo que as próprias Escrituras alertam poder levar ao excesso e ao pecado. Para eles, o milagre deve refletir a pureza de quem o fez. Eles enxergam ali um vinho novo, uma bebida celestial, um símbolo perfeito do reino puro e incorruptível que Jesus veio trazer. Então, como podemos encontrar a verdade em meio a visões tão sinceras e diferentes? É aqui que descobrimos uma das mais belas formas de Deus agir, um conceito chamado revelação progressiva. Imagine a verdade divina como o nascer do sol. A luz não surge de uma vez ofuscando a todos. Ela cresce gradualmente, permitindo que nossos olhos se ajustem e percebam as cores e as formas do mundo de uma maneira nova. Da mesma forma, Deus, ao longo da história, permite que o Espírito Santo ilumine nossa compreensão das Escrituras, revelando camadas de significado cada vez mais profundas. Talvez essa longa discussão seja o jeito de Deus nos mostrar que estávamos focados na pergunta errada. A grande verdade, a revelação que satisfaz a alma, não está em analisar a composição química da bebida, mas em entender o simbolismo do ato. Naquele dia, Jesus não estava simplesmente fazendo vinho. Ele estava anunciando ao mundo que ele é a fonte de uma alegria superior e transformadora. Ele pegou a água da purificação, um símbolo dos antigos rituais, e a transformou no vinho da celebração, mostrando que a nova aliança que ele trazia seria marcada pela graça, pela abundância e pela mais pura felicidade.
A verdadeira mensagem não está no que estava dentro do copo, mas em quem o encheu. É fato que não encontramos nas Escrituras uma doutrina de proibição total ao vinho, assim como outros tantos vícios que só existem hoje em nosso mundo moderno. O vinho aparece em momentos de celebração, como nas bodas de Caná e até em contextos sagrados, como nas ceias celebradas no judaísmo, porém. A Bíblia é extremamente enfática e repleta de recomendações e advertências severas sobre o seu uso excessivo. O foco do temor e do cuidado não está no ingerir o vinho em si, mas na embriaguez e na perda de controle que o desenfreio pode causar. O livro de Provérbios, por exemplo, age como um pai sábio nos alertando. Sim, Salomão, aquele que pediu a Deus sabedoria, que lhe foi concedida, e em suas citações a trata como uma pessoa. Ele descreve o vinho como escarnecedor e a bebida forte como alvoroçadora. Provérbios capítulo 20, versículo 1, e pinta um quadro vívido das consequências do vício: pobreza, brigas, feridas e lamentos. Provérbios capítulo 23, versículos 20 e 21 e versículos de 29 a 35. No Novo Testamento, a mensagem é igualmente clara. O apóstolo Paulo faz um contraste direto, orientando: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Ele também inclui as bebedices na lista das obras da carne, que afastam o homem do reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículos de 19 a 21. O mais grave está nos textos de Gálatas capítulo 5 e em 1 Coríntios no capítulo 6, em que os termos usados como embriagados e outros textos o termo bêbados são taxativos em dizer que não herdarão o reino de Deus. Portanto, a grande lição bíblica não é sobre proibir, mas sobre vigiar. É um chamado à sobriedade, ao domínio próprio e à moderação, para que algo que pode ser usado para a alegria não se transforme em uma fonte de destruição. Desde o princípio, Deus concedeu aos seus primeiros filhos, Adão e Eva, a dignidade da liberdade. Como habitantes do Éden, eles viviam em perfeita harmonia e possuíam o livre-arbítrio. Essa liberdade era imensa. Todo o jardim estava disponível para eles. A única exceção era a chamada árvore proibida, cujo nome era a árvore do conhecimento do bem e do mal. A advertência para não comer de seu fruto não era uma armadilha, mas o ponto de equilíbrio onde a liberdade encontrava a responsabilidade. O conhecimento que ela oferecia não era sabedoria, mas a experiência de um mundo sob a orientação divina, onde o homem se torna livre para tomar decisões. Prepare-se para conhecer detalhes de um milagre que subverte a lógica e desafia o próprio tempo de um processo natural. Vamos para algumas informações importantes e bastante relevantes sobre essa transformação. Este é um relato que demonstra poder sobre a matéria de uma forma extraordinária. Para compreender a magnitude do milagre dessa transformação da água em vinho, é fundamental entender a grandiosidade do que aconteceu numa produção normal. Para se obter os 600 litros de vinho que surgiram naquele casamento de forma sobrenatural e instantânea, seriam necessários quase 1 tonelada de uvas. Primeiro, as uvas teriam que ser colhidas e depois pisadas para a extração do suco. Esse suco, então, passaria semanas em fermentação e, posteriormente, meses em maturação, descansando para que o sabor se desenvolvesse. Todo o processo, da colheita ao envase, exigiria no mínimo de 3 a 6 meses de intenso trabalho humano. Contudo, naquelas bodas, o processo foi completamente diferente. Não houve colheita, ninguém precisou pisar nas uvas e, o mais impressionante, não houve tempo de espera. A única ação humana registrada foi a obediência a uma ordem de Jesus para encher os potes com água. O que a natureza e o esforço humano levariam meses para realizar aconteceu em um instante, de forma sobrenatural, revelando um poder que está acima de qualquer processo natural. Irei transcrever o que diz a ciência a respeito. Cientificamente, a transformação instantânea de água em vinho não é explicável. A molécula de água, H2O, é quimicamente simples, enquanto o vinho é uma mistura extremamente complexa de centenas de compostos, incluindo etanol, açúcares, ácidos e pigmentos, todos baseados em carbono. A mudança exigiria a criação e a reorganização instantânea de novos átomos, principalmente carbono, e a sua síntese em moléculas orgânicas complexas. Este processo viola leis fundamentais da física, como a da conservação de massa. Por essa razão, o evento é descrito como um milagre, pois opera fora das leis naturais conhecidas pela ciência.
Os atributos incomunicáveis de Deus, exclusivos de sua natureza, são eternidade, imutabilidade, onipotência, onisciência, onipresença, autoexistência e soberania. Os atributos comunicáveis de Deus, como amor, justiça, misericórdia e fidelidade, são reflexos da sua natureza que podemos viver em parte, guiados pelo Espírito. Eles moldam nosso caráter à imagem de Cristo, revelando a santidade de Deus em nossas atitudes. Diante dos atributos de Deus, esse milagre não pode ser interpretado como incentivo à ingestão de álcool, à embriaguez ou ao pecado. A Bíblia, como regra de fé e prática, afirma que Deus não se contradiz, conforme livro de Números, capítulo 23, versículo 19, e não tem parte com o mal. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13. Ele é luz e nele não há treva nenhuma. Livro de 1 João, capítulo 1, versículo 5. Portanto, o vinho produzido por Jesus não pode ser entendido como etilizado no sentido de promover intoxicação ou descontrole. Abacuque, no capítulo 1, versículo 13, declara que Deus é puro de olhos e não pode contemplar o mal. Se o vinho fosse instrumento de pecado, isso violaria o caráter santo e imutável de Cristo. O milagre, então, não é sobre o teor alcoólico, mas sobre a manifestação da graça, da alegria legítima e da abundância do reino. Isaías, no capítulo 59, versículo 2, mostra que o pecado separa o homem de Deus e Jesus jamais seria agente dessa separação. Aqueles que creem devem interpretar as Escrituras com reverência e discernimento. A Bíblia é o fundamento seguro e nela vemos que Deus permanece fiel a si mesmo. Epístola de Paulo em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. O vinho de Caná foi sinal de celebração, não de excessos.